E não me esqueci mais disso, tamanho desapontamento. Senti falta de ver o homem por anos. E ontem, andando na rua, quando a esposa e eu estávamos saindo do supermercado ou da Quaker Maid no centro, quem foi que encontrei face a face, senão ele? E uma das primeiras coisas que quiseram me dizer foi que ele havia se tornado cristão. Ele não bebia há anos. E estou feliz em tê-lo, Sr. Logston, sentado num banco da frente aqui na igreja esta manhã. Ele é membro da igreja do irmão Junior Cash, em Charlestown, Indiana. Um ótimo irmão. Muito melhor ser cristão do que é lá fora, no mundo, não é? Agora acho que ele canta nos programas e toca sua música para a glória do Senhor. Simplesmente outro troféu da sublime graça de Deus. Poderia se levantar, Sr. Logston. Este homem já foi bêbado. Um desses músicos de quadrilha aqui, vocês sabem, os violinos e tais coisas. Agora estão todos convertidos ao reino de Deus, e ele está aqui dizendo obrigado por isto, Senhor. Quando eu disse ao Sr. Wood ontem, quando você e mamãe chegarem ao outro lado e receberem sua mansão, e alguma manhã, quando estiverem bem felizes e lá do outro lado dos montes e numa grota, em algum lugar onde houver uma pequena cabana construída lá, quando eu sair na varanda e chegar e ficar de pé na varanda, vou ecoar por todas aquelas grotas. Sublime graça, quão doce o som, que salvou um infeliz como eu. Perdido fui e me encontrou. Cego estava, mas vejo já. Eu disse ao Sr. Wood, dê uma palmadinha no ombro da mamãe e diga, louvado seja Deus. O velho irmão Branham conseguiu. Lá está ele, lá embaixo, em sua pequena cabana. Se algum dia eu chegar lá, será pela sublime graça do Senhor Jesus. Agora, podemos inclinar a cabeça só por um momento antes de abrir a palavra? Senhor, somos como um grupo de crianças. Temos nossos aspectos humanos e nossos sensos de humor, nosso companheirismo. Agora chegamos àquela parte mais sagrada de qualquer culto, ler a infalível palavra do Deus vivo. Eu pediria, Senhor, que tu fales com cada palavra, possa ela manifestar-se e se aprofundar no coração das pessoas, e fazer a colheita para que se destina. Possa o grande Espírito Santo vir entre nós agora e tomar estas palavras que serão lidas e as repartir a nós individualmente, conforme temos necessidade, pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. No Salmo 80, eu gostaria de ler uma porção. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra as orações do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre o nosso vizinho e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Meu assunto esta manhã, se o Senhor permitir por pouco tempo, será sobre plantando a vinha e onde plantá-la. É estranho como Deus, em muitos lugares, representa o seu povo de diversas maneiras. Não muito tempo atrás, estávamos falando que ele nos representou como a águia. E ele mesmo sendo uma águia, e nós sua pequena águiazinha. E espero que tudo corra bem. A última vez que falei sobre isso, recebi uma carta onde aquela grande cidade, muitos de vocês sabem onde foi, em Ohio, que a associação ministerial se reuniu e condenou os meus cultos, porque
Eu creio que Deus chamou o homem para a vida eterna antes da fundação do mundo. E segundo minha convicção, se Deus é Deus, sempre foi Deus, Ele ainda é Deus e sempre foi Deus. Se Ele não me conheceu antes do mundo existir, então Ele não é Deus. Muitos de vocês têm lido aqui sobre o local de exposições e assim por diante, sobre essa percepção da superstição. E um pouco disso tem, naturalmente, refletido no meu ministério. Mas, se você já estudou ou teve alguma maneira de estudar mitologia, mito, algo que parece ser, mas não é. E nas Escrituras descobrimos que Jambres e Janes resistiram a Moisés, fazendo praticamente a mesma coisa que eles fizeram, lançando a vara e transformando numa serpente. Moisés invocou pragas, e eles também podiam invocar pragas, mas não puderam tirar as pragas. Eles não podiam curar, porque Deus é o único curador, mas podiam invocar pragas. Então Moisés as tirou. Então chegou o momento decisivo, quando Moisés fez exatamente como Deus lhe disse para fazer. E eu sei que tudo se trata disso no mundo hoje. Finalmente chegará a um grande momento decisivo algum dia, pois a Bíblia disse: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim homens com sentimento perverso quanto à fé resistirão nos últimos dias. Mas a todos será manifestado o seu desvario. É uma profecia que deve se cumprir, e vocês podem ver os dois lados se levantando agora. Mas Moisés fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele lançou a vara e ela se transformou numa serpente. E esses adivinhos vieram e lançaram suas varas e transformaram-se em serpente. Moisés estava no final da sua inteligência e no final da sua força. Mas é aí que Deus quer nos levar. Exatamente até o fim da nossa estrada, então Ele intervém. É característico dele. Talvez você esteja tão doente esta manhã, a ponto do médico dizer que você não pode viver. Um homem se afogando tentará se agarrar a qualquer coisa. Assim é quando tentamos conseguir tudo o que pudermos fazer nós mesmos, é humano o que fizermos. Mas quando se chega ao ponto, quando não há outra esperança, os que não creem em cura divina crerão rapidamente então. É a única esperança deles. E Moisés estava no final da sua capacidade, então Deus interveio e fez com que sua serpente comesse a serpente do outro homem. Então acabou-se a serpente dele. Agora, em percepção supersensorial, e na mitologia, e todos os espiritualistas, deixem-me, antes de eu começar o meu texto, mostrar-lhes o certo quanto a isto, pela ajuda de Deus, se eu puder. O diabo pode fazer as coisas parecerem certas, mas elas sempre provam que não estão certas. Agora, nunca conseguiram tirar uma foto de qualquer um desses espíritos aqui que fazem aparecer, porque eles realmente não estão aí. Mas quando chegou o tempo de Deus provar para a ciência que era Deus, Ele permitiu que a foto fosse tirada. É duradoura, para sempre. O examinador disse: a luz incidiu na lente. A luz estava realmente lá, não era psicologia. Assim, vejam, o que Deus faz é duradouro. A serpente de Moisés engoliu a serpente dos outros, e ele a pôde apanhar na mão, e a serpente deles estava dentro daquela vara. O que o diabo faz é mito, o que Deus faz é real. Portanto, gostaria que isto penetrasse fundo nos corações. Quando Deus salva um homem, ele está salvo. Não se preocupe de alguma vez voltar. Você não pode. O que Deus faz é eterno. O diabo pode persuadi-lo e fazê-lo crer que está salvo. Mas quando Deus realmente o salva, você tem isso para sempre.